família e entre irmãos, tá bom? Bom, hoje, como vocês sabem, é a última quarta-feira do mês, e a última quarta-feira do mês é o sermão do Ministério da Mulher. Eu quero agradecer a Carla pelo convite, a Deus pela oportunidade de estar aqui compartilhando a sua palavra. E o livro de referência que a gente está usando, né, que é esse aqui, Fé na Crise ou Sem Crise. Hoje eu vou dividir com vocês o capítulo 11 desse livro, tá? Bom, irmãos, em algum momento da sua vida, você ouviu ou você falou essa frase para alguém, que nenhuma situação é difícil demais para o Senhor resolver, e nenhum problema é grande demais que Ele não consiga solucionar. Pode parecer fácil na teoria, né? Mas é fácil a gente viver isso? Irmãos, você acha que a fé e a confiança em Deus, que você tem em Deus hoje, é capaz de te fazer enfrentar qualquer muralha que surgir no seu caminho? O título do sermão de hoje é Cuidado, muralha à frente. Coloca o slide 2 para mim. Irmãos, se você pudesse comparar a sua fé com um suco, com um líquido de suco, e você pudesse encher um copo, qual desses copos seria o seu? Se um suco fosse fé. Faça uma análise sincera aí e responda para si mesmo. Quão cheio de fé e confiança em Deus estaria o seu copo? Irmãos, depois de viajar 40 anos pelo deserto, o povo de Israel, depois de passar pelo Rio Jordão, colocaria os seus pés em Canaã. Porém, apesar de ser a terra prometida, a terra que Deus prometeu para eles, havia desafios enormes antes deles entrarem ali na terra prometida. E nós, neste mundo aqui, que desafios a gente vai enfrentar até que a gente coloque o nosso pé na Canaã celestial? Os desafios, irmãos, a Bíblia diz, garante que serão enormes. Mateus 24, 21 diz: haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não houve e nem haverá. Vocês têm acompanhado as notícias na televisão, e se vocês forem tomar por base, nós vamos tomar por base o que os homens do Hamas fizeram com as pessoas em Israel, e a gente pensar que os anjos ainda estão segurando os 4 ventos, se nós pensarmos nessas duas questões, a gente só vai encontrar refúgio, esperança e segurança nos braços do Altíssimo. Nós não teremos dias fáceis, irmãos. É bom a gente ter essa consciência. E a gente só vai aguentar se a nossa fé estiver muito maior que os nossos maiores medos, sejam eles de que tipo forem. Eu queria fazer uma pergunta: quão preparado você se sente para enfrentar esses dias que virão? Esses dias que estão às portas? E o que é estar preparado? Irmãos, andar com Deus, conhecer a sua palavra e a sua vontade, morrer para si mesmo e ser dirigido pelo seu santo e bom Espírito é estar preparado. Irmãos, no caso do povo de Israel, para entrar na Canaã terrestre, eles precisavam ainda derrotar alguns povos e enfrentar conquistar algumas cidades ainda. E para começar esse desafio, nós já conhecemos o que eles enfrentaram primeiro, né? Uma muralha imensa estava na frente deles. Uma muralha que, na visão de homens, é intransponível. Que muralha hoje você olha e acha que é intransponível? Acha que você não vai conseguir superar? Acha que você não vai conseguir enfrentar? Qual muralha na sua vida hoje, aos seus olhos, é intransponível? Irmãos, Jericó era a primeira cidade que o povo de Israel teria que conquistar depois da travessia do Rio Jordão. Uma das fortalezas mais poderosas da época. Uma cidade com seus palácios e templos, habitação do luxo e do vício. Uma cidade que era também uma das principais sedes do culto idólatra. Uma cidade, irmãos, que tinha uma muralha com aproximadamente 10 metros de altura. Sem dúvida, era um grande desafio. Sem dúvida, ao olhar humano, é intransponível.
topo, essa muralha, que a olhos humanos não tinha como passar por ela, ele vai nos ensinar como que a gente pode entender a respeito de Deus, a respeito do Deus que nós servimos, sobre a nossa fé e as atitudes que a gente tem que ter quando aparecerem essas muralhas na nossa vida. Essas muralhas, elas apareceram no passado, elas aparecem no presente e elas vão aparecer no futuro. Então, aprender a lidar com elas é extremamente importante. Mas, irmãos, não existe fórmula mágica para isso, para desenvolver a nossa fé, a nossa confiança em Deus. Mas hoje a gente vai ver 3 atitudes que vão nos ajudar a desenvolver a nossa confiança e a nossa fé em Deus durante essas batalhas que a gente enfrenta. Põe o próximo slide para mim. Mais um. Aqui. A primeira atitude, irmãos, que a gente pode ver na experiência de Josué, abra sua Bíblia em Josué 5, 2 a 5. A gente vai ler. Josué 5, de 2 a 5. Alguém pode ler para mim? Zenilda, Josué 5, 2 a 5. 2, né? Isso. Naquele tempo o Senhor disse a Josué: faça facas de pedra, e passe de novo a circundar os filhos de Israel. E então Josué fez facas de pedra e circuncidou os filhos de Israel em Gileade. E foi essa a razão que Josué os circuncidou, os povos, né? Todo o povo que tinha saído do Egito, os homens, todos os homens de guerra, tinham morrido pelo caminho no deserto, porque todo o povo que saiu do Egito estava circuncidado, mas nenhum deles que havia nascido no deserto pelo caminho, depois de ter saído do Egito, havia circuncidado. Sim. Isso, perfeito. Irmãos, quando a gente lê esse verso, a gente entende perfeitamente que Deus esperava que houvesse por parte do povo consagração antes de colocá-lo no campo de batalha. Deus orientou Josué a circuncidar todos os homens que estavam para entrar na terra prometida. A circuncisão, irmão, simbolizava dedicação, consagração, separação, distinção. O que isso nos ensina é que antes da bênção, antes das muralhas de Jericó caírem, antes de entrarmos, colocarmos os nossos pés na Canaã celestial, nós precisamos passar por um processo de consagração. Nossa fé e confiança em Deus se desenvolvem e se fortalecem a partir do momento em que a gente diariamente e passo a passo nos consagramos ao Senhor. Irmãos, você acaba o seu dia, no final do seu dia você fala com Deus e você faz essas perguntas, ou você já fez? Senhor, que fraquezas eu dominei hoje? Senhor, a que paixões eu me opus? Senhor, quais tentações eu resisti? Senhor, eu adquiri alguma virtude hoje? Consagração, irmãos, é um estilo de vida que adotamos. É entregar a vida totalmente a Cristo e não entregar a um corpo de doutrinas ou uma instituição religiosa. A entrega é para Cristo. É uma escolha diária de não vivermos para nós mesmos, de permitirmos que Deus faça a transformação e conduza a nossa vida. Eu não tenho mais domínio, eu não tenho mais controle. Só que essa consagração, irmãos, eu não posso fazer por você e você não pode fazer por mim. É individual, é pessoal, é insubstituível e é diária. É fácil, irmãos, a gente entregar tudo nas mãos de Deus? Você consegue entregar? Já conseguiu entregar tudo? Eu não consegui. É difícil. Mas eu estou tentando dia a dia entregar mais um pouco. É difícil. Irmãos, não é fácil, mas fácil não é. Mas se essa atitude for tomada decididamente, nossa fé vai se tornar mais forte e vai ser capaz de confiar em Deus, de confiar em suas promessas e em suas providências, independente, irmão Toninha, do tamanho da muralha que apareça à nossa frente. Não importa o tamanho.
nós seremos, irmãos, como Josué, como Paulo, como Davi, como Abraão e tantos outros. Seremos de fato um povo separado, um povo diferente, sacerdócio santo, nação santa, sacerdócio real. Irmãos, eu vou passar um vídeo agora, eu quero que vocês prestem atenção nesse vídeo. Pode passar. Apaga a luz para ficar mais visível. Irmãos, esse é o processo de uma flor em crescimento. No livro Parábolas de Jesus, página 27, diz que assim como ocorre na natureza, assim é na graça. Não pode haver vida sem crescimento. A planta ou ela vai crescer ou ela vai morrer. O crescimento dela, irmãos, assim como o nosso crescimento da caminhada cristã, é imperceptível, é silencioso, mas ele é constante. Assim também precisa ser o nosso desenvolvimento. Assim como a planta cresce aos poucos, a gente também cresce passo a passo e constantemente. Se a gente não crescer, a gente vai morrer. A nossa vida, irmãos, pode ser perfeita em cada fase do desenvolvimento. No subir de cada degrau ocorrerá progresso. E a gente vai confirmar que houve esse progresso se de fato o propósito de Deus for cumprido na minha e na sua vida. E qual que é o propósito de Deus? É ter a sua imagem refletida em nós. É ter a sua imagem refletida nos seus filhos. Não se compare o seu crescimento, não compare o seu crescimento com o outro. O importante é que você caminhe dia a dia. Irmãos, não é conhecimento que faz a diferença. O conhecimento é importante, o estudo da Bíblia é importante, mas o mais importante é o quanto a gente é transformado por aquilo que a gente vai aprendendo com Jesus. Isso faz a diferença. E não parar de caminhar, não parar de andar. Irmãos, e qual é o propósito então que tem que ser cumprido na sua vida? Aquele que você decidiu, aquele que você escolheu, ou o que Deus tem para você? Foi por isso, irmãos, que Ellen White escreveu no livro Caminho a Cristo, pensando na questão da consagração. Próximo slide, Murilo. Página 45 do Caminho a Cristo. Consagre-se a Deus pela manhã. Faça disso a sua primeira atividade e ore. Tome, Senhor, para ser teu inteiramente. Coloco todos os meus planos aos teus pés. Usa-me hoje para o teu serviço. Fica comigo e que tudo que eu fizer seja operado por ti. Essa é uma questão diária. Cada manhã consagre-se a Deus para aquele dia. Entregue-lhe todos os seus planos para saber se devem ser levados adiante ou não, de acordo com o que a sua providência indicar. Assim, dia após dia, você poderá entregar a sua vida nas mãos de Deus e ela será cada vez mais moldada segundo a vida de Cristo. Irmãos, consagração como a primeira atividade da manhã. Isso é novidade para nós? Isso não é novidade para nós, irmãos. Mas a pergunta é: essa consagração está acontecendo de fato na minha e na sua vida? Se estivesse como deveria, nós estaríamos vivendo de forma diferente. Nós seríamos mais diferentes do mundo do que semelhantes com deles. Então essa é a primeira atitude: consagre-se a Deus antes da batalha. Considerando que o conflito que vivemos não tem trégua e que a vida nesse mundo é uma constante batalha, essa atitude precisa ser a todo tempo, constantemente, sem férias. A segunda atitude, irmãos, que precisamos ter. Então, qual que é a primeira? Consagre-se a Deus antes da batalha.
Segunda atitude. Antes da batalha, ouça o que Deus tem a dizer. Vamos ver Josué 6:2. Hilda, você lê para mim, por favor? Então o Senhor disse a Josué: saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Bom, aqui Deus está dizendo para Josué que entregou a vitória na mão dele, não é isso? E a gente lendo aqui parece o quê? Que foi muito fácil, né? Ou seja, se a gente obedecer a Deus vai dar tudo certo. É assim? Todas as muralhas vão cair e a nossa caminhada vai ser tranquila. É isso, irmãos? Não, irmãos. Essa é uma das estratégias que Satanás usa para fazer com que muitos cristãos se afastem da vontade de Deus. Ele quer que acreditemos nessa mentira, para que quando essas altas muralhas que acontecem na nossa vida aparecerem, a gente desanime e lance Deus no banco dos céus. Irmãos, por isso, mas isso só vai acontecer para aqueles que não desenvolvem a sua fé todos os dias através de um relacionamento real com Cristo. O que eu posso dizer para vocês aqui de mais importante é: conheça o seu Deus, saiba pessoalmente e intimamente quem Ele é, para que você não seja enganado por uma visão distorcida dele. Irmãos, conheça o seu Deus por você mesmo. Josué 5:13 a 15. Oséias, você lê para mim? Carla, lê para mim? Josué 5, de 13 a 15. Próximo slide, Murilo. Próximo. Irmãos, esse verso aqui eu achei incrível, porque é Deus aparecendo pessoalmente para Josué. Irmãos, depois dessa revelação de Deus para Josué, independente do que Deus falasse para ele ali, ele não teria medo de nada. Eu achei impressionante isso. Não, sou o príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. A gente está sozinho da batalha? Deus acabou de chegar. O príncipe, Jesus Cristo, acabou de chegar. Eu vou temer por quê? Irmãos, ele se revelou ali para Josué. E como que ele se revela para nós? Como que a gente pode ouvir o que Deus tem a nos dizer no meio das nossas batalhas? Como vocês acham? Próximo slide. Irmãos, no livro Medicina e Salvação diz o seguinte: a alma que comunga com Deus por meio das Escrituras, que ora pedindo iluminação e abre a porta do coração ao Salvador, aquele que procura a verdade como tesouro escondido, vai encontrá-la no meio da comunicação de Deus com o homem, sua palavra. Irmãos, a voz de Deus se faz clara, principalmente por meio da Bíblia Sagrada. Exatamente essa daqui, ó. Essa daqui que tem sido muitas vezes negligenciada. É através dela que ele fala. Irmãos, quantas revelações, quantas instruções, quantas correções tem na palavra de Deus e no espírito de profecia que nos fariam de fato temer diante do nosso Deus. Irmãos, o padrão que Deus exige de mim e de você é alto. Ele exige um padrão alto. É alto, mas não é impossível. Sabe por quê? Porque é o Espírito de Deus é quem efetua a obra no coração e na vida daqueles que permitem, daqueles que renunciam, daqueles que desejam, daqueles que pedem, daqueles que perseveram e que, acima de tudo, aqueles que amam a Deus acima de todas as coisas.
Esse padrão, irmãos, só poderá ser alcançado pelo poder do Espírito Santo. E a nossa parte é permitir que Ele atue. Salmo 119, 130 diz que a revelação das suas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. E simples não se refere àqueles que são fracos de intelecto, mas simples se refere a todos os que desejam, de fato, ter uma fé firme e uma fé robusta, como Josué teve. Próximo slide. Irmãos, a última e terceira atitude durante a batalha siga as estratégias do Senhor. Primeira estratégia, qual que é? Primeira atitude, consagre-se ao Senhor. Segunda, ouça o que o Senhor tem a dizer. Terceira, durante a batalha, siga as estratégias do Senhor. Irmãos, o plano de Deus ali para derrubar o muro de Jericó parecia pouco estratégico, né? Imagina que você fizesse parte daquele exército, né? E você ouvisse essa orientação. O que você ia achar? Irmãos, Deus não é óbvio. Ele tem os melhores planos e Ele sempre surpreende. Ele é o Todo-Poderoso. Pequenos somos nós. Vamos ler Josué 6:5. Irmã Nenê, pode ler para mim? Josué 6:5. E será que tocamos loucamente a trombeta de chifre de carneiro, ouvindo o sonido dela? Todo o povo ficará grande o mundo da cidade para e cada qual entende Vocês já ouviram a expressão ganhou no grito? Eles ganharam no grito aqui? Não, irmãos. Essa vitória, nós sabemos que estava fora dos israelitas. A força para derrubar os muros estava fora dos israelitas. Olha o que diz o patriarca e os profetas, irmãos, presta atenção. Deus está disposto a fazer grandes coisas por aqueles que nele confiam. A razão pelo qual seu professo povo não tem mais força é que confiam tanto na própria sabedoria que não dão ao Senhor oportunidade para revelar o seu poder em favor deles. Senhor, nos ensine a verdadeira humildade, a genuína fé, para confiarmos em Ti inteiramente e de todo o coração, para que a gente possa ver a Sua mão poderosa agir e darmos glórias ao Seu nome, com choro e brados de alegria pela Tua fidelidade. Que essa seja a minha e a sua oração hoje. Irmãos, mas o que Deus queria ensinar ao seu povo através das suas estratégias na derrubada do muro de Jericó? Primeiro, irmãos, ao Deus pedir que durante 6 dias o povo rodeasse uma vez por dia a cidade, no 7º dia 7 vezes, Deus queria que o povo aprendesse uma lição de paciência e de obediência. Eles precisavam aprender a esperar pelo tempo do Senhor. Isso porque a impaciência era um dos pecados frequentes de Israel. Deus nunca se apressa e nem se atrasa. Ele sabe o tempo certo de fazer todas as coisas. Mas e eu e você? A gente já aprendeu essas 2 lições? Ao Deus pedir que a arca do concerto fosse levada à frente do exército, Deus queria ensinar ao povo uma lição de dependência dele. Ele queria mostrar que se ele não estivesse à frente das batalhas, por melhores que fossem as estratégias, eles não conseguiriam vencer os seus inimigos. Nós estamos vivendo na dependência de Deus para lutar por nós, e deixar Deus lutar por nós é descansar, ou nós estamos preferindo usar nossos próprios meios, nossa força, nossas habilidades, nossas estratégias? Às vezes a gente demora para entender isso, né? Irmãos, a vitória sempre virá das mãos do Senhor. Eu e você precisamos internalizar e viver e descansar nessa verdade. Quando a gente de fato internalizar isso, a Janila sempre fala, né, Janila, sobre o descanso.
esse descanso não tem explicação. A gente precisa crer nisso, descansar. Entrega, descansa e confia. O Salmo 37 fala disso. Terceiro, irmãos, ao Deus pedir que o povo marchasse em silêncio, ele queria ensinar para o povo uma lição de domínio próprio. Domínio próprio é você dominar seus impulsos, suas ações, suas emoções. E domínio próprio é um fruto do Espírito que o salmista Davi exercia, conforme a gente lê no Salmo 62:1. Em silêncio diante de Deus minha alma espera, pois dele vem a minha vitória. Quando eu estava vendo esse capítulo desse livro, eu pensei, nossa, mas a palavra de Deus, ela é sempre a mesma, né? Ela não muda. A gente já ouviu 1000 vezes a história do povo de Jericó. A gente já conhece todas as histórias. Mas sabe qual que eu pensei, irmãos? Qual é o nosso problema? A gente não vive, a gente não consegue confiar, a gente não tem a fé suficiente, a gente não internaliza as verdades, a gente não medita de fato, não passa aquele tempo com Deus, não se consagra, não ouve o que Ele tem para dizer de fato. Então que Deus nos ajude a viver essas verdades. A teoria a gente sabe, e é sempre bom. A teoria, as doutrinas, a palavra de Deus nunca é demais. Ela vai ser a mesma até o fim, mas a gente precisa internalizar essas verdades de fato. Por fim, irmãos, vê se tem mais uma slide, Murilo. Por fim, irmãos, ao Deus pedir que levassem apenas 7 trombetas de chifre de carneiro, Ele queria ensinar ao povo uma lição de fé. Queria mostrar a Israel que eles poderiam marchar, que os sacerdotes poderiam tocar as trombetas até todos caírem de exaustão. Mas se eles não tivessem a certeza que o Senhor estaria com eles, não haveria vitória. Por isso que a fé é essencial, a dos 3 copos lá. A gente precisa encher esse copo. Se seu copo está pequeno, enche mais um pouco. A gente exercita a fé diariamente. Precisa ser exercitado para a gente ter a fé de Jesus. Irmãos, essas também são lições que a gente precisa, que Deus Senhor precisa nos ensinar. Todos os dias desse mundo nós temos uma batalha a ser travada e uma muralha a ser derrubada. Cada um sabe qual que é a sua. E para termos uma fé como a de Josué, uma fé robusta, uma fé firme, uma fé valente, uma fé ousada, o que a gente precisa? Nos consagrar. Segundo, ouvirmos o que Deus tem para dizer. Terceiro, seguirmos as estratégias do nosso grande comandante, porque essas muralhas que a gente enfrenta dia a dia só vão cair pelo poder de Deus. E irmãos, creia, é suficiente. Vou terminar com um texto de Testemunhos Seletos que diz o seguinte, página 430, volume 2. Este mundo não é o céu aos cristãos, é meramente um lugar de preparo, é o cenário de nossas batalhas, conflitos e tristezas. A gente estava participando de um pequeno grupo online sobre o livro Eventos Finais e a gente estudando ali sobre os eventos que vão acontecer, já estão acontecendo alguns. E eu fiquei pensando, é importante a gente saber sobre o que virá, para a gente estar preparado, para a gente vigiar. Mas mais importante que isso, ou tão importante que isso, é a gente estar preparado. Porque independente do que vai acontecer, se eu souber o que vai acontecer e não estiver preparado, o que adianta? Não adianta nada. E o preparo é diário. Mas fato é, irmãos, que Deus está guiando o seu povo passo a passo avante. Eu creio nisso. A vida cristã é uma batalha contínua, é uma marcha contínua, não há descanso. Mas é por meio do constante esforço, como a Zilda disse aqui no começo, e da união com Deus que nós venceremos. Não desista de lutar, use as estratégias que aprendemos hoje com a experiência de Josué e ajude, irmãos, outros irmãos a se manterem firmes, porque ainda temos um longo caminho a percorrer, mas na certeza que nós não estamos sozinhos. O Todo-Poderoso, o Deus conosco, vai estar conosco, independente do tamanho das muralhas. Com esse pensamento, irmãos, e meditando no hino, nós vamos cantar, vamos nos levantar para encerrar com o hino 210.